Bom dia, na graça e na paz de nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Igreja. O texto de hoje está em Atos, capítulo 2, do verso 42 ao 47. Fala de como viviam os convertidos naquele tempo, o tempo dos apóstolos. Vamos meditar? Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Sabe, Jesus disse lá em Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ao relato de um certo senhor que, numa entrevista, dizia-se ser um expoente do ateísmo, contou que na sua infância frequentou a igreja evangélica e até participou da escola bíblica dominical. Na juventude, ele passou para outra denominação e estudou as doutrinas das diversas igrejas cristãs. Quando adulto, optou pelo ateísmo. Por quê? Ele justificou dizendo que os chamados crentes não viviam aquilo que ensinavam. Certamente ele deve ter se decepcionado com muitos. Esse é um problema presente em muitas igrejas, em muitos templos, em muitas denominações. Outros são os falsos pastores, que desviam o foco de Cristo para si mesmo. Jesus referiu-se a pastores mercenários. João, capítulo 10, versículo 12 ao 13. Eles parecem ovelhas, mas na verdade são lobos. E como proliferam estes pastores em nosso tempo. Aliam-se ao inimigo e não se interessam pela vida das pessoas. Paulo disse lá em Coríntios: o que eu desejo não são seus bens, mas vocês mesmos. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14, parte B. Já o pastor mercenário, ele se interessa pelos bens dos membros e pouco se importa com as necessidades físicas ou espirituais deles. Há também aqueles que negociam com a palavra de Deus, visando lucro. Também está escrito lá em 2 Coríntios 2,17. A palavra de Deus é clara, ela nos ensina tudo. Ela nos avisa tudo. Está em tempo de seguirmos o exemplo das igrejas do Novo Testamento. Está em tempo de sermos um verdadeiro exemplo de igreja. No texto de hoje podemos destacar que, primeiro, a igreja insistia em permanecer na doutrina e prática dos apóstolos. Segundo, ela cultivava o bom relacionamento fraternal com os seus membros, ajudando-se mutuamente. Terceiro, suas
celebrações eram alegres e traduziam a nova vida com Deus. Um quarto perseverava na oração. Eles sabiam de suas limitações, mas também conheciam o ilimitado amor e poder de Deus. Em quinto lugar, estavam sempre cheias do temor de Deus. Não se trata de ter medo de Deus, mas de ter respeito, reverência à sua palavra e obediência. Por causa disso, também se respeitavam e se socorriam mutuamente. O resultado está nessas palavras. O Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Isso acontece onde você congrega. Vale a pena investir no projeto de Deus. Eu disse no projeto de Deus, não no nosso projeto. Projeto esse chamado Igreja. Amém?